Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha sobre Charleston, lançando um brilho alaranjado nas ruas que parecia mascarar a tensão latente na cidade. Na delegacia central, a aparente calma escondia uma atmosfera eletrizante. As paredes, cobertas com fotos de ex-policiais e troféus, pareciam quase prender a respiração, como se soubessem que algo dramático estava prestes a acontecer. No escritório principal, Coronel Samantha Whitmore, uma mulher autoritária e respeitada, examinava arquivos. Seu olhar penetrante e sua atitude impecável inspiravam respeito. Ela era conhecida por seu rigor. Cada protocolo, cada regra tinha que ser respeitada milimetricamente. Até os policiais mais experientes tremiam ao pensar em contradizê-la. A poucos metros de distância, Jason Turner, 32, um oficial promissor, mas impulsivo, entrou no escritório com uma pasta debaixo do braço. Seus colegas sabiam que Jason tinha um temperamento explosivo, mas sua lealdade e coragem sempre lhe renderam uma certa clemência. Coronel Whitmore, disse ele, com a voz firme, mas marcada pela frustração. Preciso de esclarecimento sobre a ordem que o senhor deu esta manhã. É irreal. Samantha ergueu os olhos, encarando Jason com uma frieza glacial. As ordens vêm de cima, Turner. Não discuto a precisão delas. Você executa, ponto final. A tensão aumentou instantaneamente. Jason sentiu o sangue ferver. Uma raiva surda, acumulada ao longo de meses de ressentimento, irrompeu dentro dele. Ele deu um passo à frente e, com um gesto impensado, sua arma deslizou para fora do coldre. Os olhos de Samantha se arregalaram, mas seu rosto permaneceu impassível, quase desafiador. Jason, abaixe a arma, gritou um colega, enquanto outros congelavam incrédulos. O silêncio caiu sobre o escritório como um manto de chumbo. Cada segundo parecia durar uma eternidade. E naquele momento de suspensão, Jason percebeu tarde demais a magnitude de sua ação. As câmeras de vigilância que registravam cada movimento capturaram a imagem de um policial que acabará de cruzar a linha vermelha. Em menos de alguns minutos, sua carreira, sua reputação e sua vida profissional seriam destruídas para sempre. Samantha, sem pestanejar, respirou fundo, sabendo que aquele momento marcaria não apenas Jason, mas toda a hierarquia policial. A delegacia não era mais apenas um local de trabalho, havia se tornado o cenário de um incidente que viraria manchete e alimentaria debates por semanas. O corredor da delegacia ecoava com o som de passos apressados e o bip de rádios portáteis. Jason Turner avançou penosamente, com o encosto colado ao peito, todos os músculos do corpo tensos pela adrenalina. Ele sabia que o que estava prestes a fazer era arriscado, mas não conseguia mais conter a frustração. Coronel Whitmore, precisamos conversar, ele anunciou ao entrar no escritório, com a voz vibrando de raiva reprimida. Samantha, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa, ergueu os olhos dos documentos. Sua expressão neutra contrastava com a agitação de Jason. Fale, Turner, mas seja breve. Tenho outros assuntos urgentes para tratar. Jason jogou o arquivo na mesa com força, e um baque suave e agudo ecoou pelo escritório. Essa ordem que você me deu esta manhã é impossível. Ela coloca a equipe em perigo e viola os protocolos de segurança. Você não pode esperar que eu a cumpra. Samantha suspirou, ligeiramente incomodada com o tom que conhecia tão bem. Turner, você recebeu suas instruções. Você conhece o procedimento. Não estou aqui para debater suas opiniões pessoais. Mas Jason, tomado pela emoção, deu um passo em direção a ela, cerrando os punhos involuntariamente. Você não entende. Não podemos correr esse risco. E você sabe disso. O silêncio reinou por alguns segundos. Então, com um gesto impensado, Jason deslizou a mão em direção à arma. O metal frio se ergueu entre eles, um símbolo instantâneo de ruptura e perigo. Samantha não recuou. Seu olhar endureceu, desafiador. Jason, abaixe a arma, agora. No corredor, alguns policiais interromperam o trabalho, ouvindo horrorizados o confronto. Marcus Lee, policial veterano e colega próximo de Jason, correu para a porta. Jason, pare. Este não é você. Você vai estragar tudo. Mas Jason, cego pela raiva e pela frustração acumulada, ainda não se dava conta da extensão de suas ações. O escritório acabará de se tornar um campo de tensão onde um erro seria suficiente para destruir sua carreira. E naquela fração de segundo, o destino de Jason Turner mudaria. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Cada respiração parecia pesada, cada batida do coração ecoava pela sala. Jason, com o dedo no gatilho, sentia a adrenalina correr por suas veias. Ele ainda não havia percebido que aquele gesto mudaria sua vida para sempre.
Samantha Whitmore permaneceu imóvel atrás da mesa, cruzando os braços e encarando Jason com uma intensidade gélida. Jason Turner, abaixe sua arma imediatamente. Este é seu último aviso. Sua voz não tremia, mas a tensão no ar era palpável. Jason hesitou. Seu olhar se perdeu entre a raiva e o medo. Num momento de clareza assustadora, ele compreendeu que tudo poderia mudar em um segundo. Mas a frustração acumulada, as humilhações do passado e as injustiças que ele sentia haviam vencido a razão. Eu não posso fazer isso, de novo não, ele sussurrou, sua voz traindo seu conflito interno. No corredor, os policiais assistiam paralisados através do vidro. Marcus lhe gritou, Jason, você vai perder tudo. Abaixe a arma. Um estrondo metálico ecoou quando Jason deu mais um passo à frente, com a arma apontada diretamente para Samantha. O tempo pareceu parar. Cada segundo se estendia, cada respiração se mantinha no lugar. Samantha, ainda calma, disse bruscamente, Jason, você acabou de cruzar a linha. Um erro e tudo vai desmoronar para você. Nesse momento, um baque surdo soou atrás de Jason. Marcus avançou e agarrou seu braço, desarmando o policial em uma fração de segundo. A arma caiu no chão com um estrondo metálico que quebrou o silêncio, e os outros policiais imediatamente correram para controlar a situação. Jason recuou com o rosto pálido enquanto a realidade de suas ações o atingia com força. Câmeras de segurança haviam registrado cada segundo. Testemunhas ficaram chocadas. E naquela sala apenas uma coisa era certa, sua carreira havia entrado em colapso em um instante. Samantha recuperou o fôlego lentamente, sem demonstrar medo, mas seus olhos refletiam a gravidade do incidente. Ela sabia que aquele ato impulsivo não era apenas uma violação das regras, mas um ponto sem volta para Jason Turner. A comoção irrompeu no escritório como uma explosão contida. Os policiais presentes correram para a frente, alguns gritando ordens, outros tentando desarmar Jason. O estrondo metálico da arma batendo no chão ecoou como um toque de finados pelo corredor silencioso. Marcus Lee, o colega mais próximo de Jason e um oficial experiente, foi o primeiro a intervir. Ele agarrou Jason firmemente pelos ombros, forçando-o a recuar em direção à parede. Jason, escute. Você acabou de perder tudo, largue a arma e respire. Jason, com o rosto trêmulo, finalmente se soltou, deixando as mãos caírem ao lado do corpo. Seus olhos percorreram a sala, encarando Samantha imóvel atrás da mesa. Raiva e medo se misturaram a um profundo sentimento de arrependimento. Enquanto isso, outros policiais cercaram Jason, mantendo-o à distância e garantindo que ele não tivesse mais acesso à sua arma. O som de rádios portáteis ecoava pelo corredor. O alarme havia sido acionado. Samantha Whitmore, ainda séria e impassível, respirou fundo. Ninguém deve tocar neste incidente. Chame o comando imediatamente, ordenou ela com voz calma, mas firme. Seus olhos não se desviavam de Jason. Cada movimento que ele fazia era observado, registrado e registrado pelas câmeras de segurança. Do lado de fora do escritório, testemunhas se reuniam, colegas, civis e policiais em alerta. Sussurros e olhares preocupados circulavam rapidamente. Ele apontou a arma para ela, disse um deles. Não acredito que isso aconteceu aqui, murmurou outro. O chefe da delegacia chegou alguns minutos depois com uma expressão fria, reconhecendo imediatamente a gravidade da situação. Jason Turner, você está suspenso imediatamente. Iniciaremos uma investigação disciplinar imediata. Jason sentiu seu mundo ruir. A suspensão foi o primeiro ato de uma longa série de consequências que ele não havia previsto. Seus colegas o olharam com uma mistura de pena e consternação. Samantha, por sua vez, recuperou sua lendária compostura, ciente de que aquele incidente marcaria para sempre a reputação de todos. Nos corredores, câmeras de vigilância registraram todo o evento. Alguns segundos foram suficientes para transformar um oficial promissor em um exemplo de dano irreparável, e a história logo se espalhou pela mídia e dentro da hierarquia. Assim que Jason foi subjugado, o chefe da delegacia tomou uma decisão firme. Jason Turner, você está suspenso do serviço imediatamente. Leve-o para a sala de detenção temporária. Jason sentiu o coração parar. Sabia que o gesto impulsivo não podia ser ignorado, mas ouvir as palavras ditas em voz alta o atingiu como uma marreta. Suas mãos tremiam levemente enquanto seguia Marcus em direção à pequena cela da delegacia, enquanto os outros policiais observavam, alguns balançando a cabeça, outros murmurando entre si. Samantha Whitmore, que permaneceu no escritório, calmamente redigiu um relatório. Cada palavra escrita por ela selava um pouco mais o futuro profissional de Jason.
Ela sabia que a gravidade do incidente não se limitava a uma suspensão. Ele perderia a carreira e seu nome seria associado a um ato irreparável. Na cela, Jason estava sentado no banco de metal, com a cabeça entre as mãos. Os segundos pareceram durar horas. Marcos sentou-se ao lado dele, tentando encontrar as palavras certas. Jason, você passou dos limites. Você sabe disso, não é? Jason assentiu sem responder, incapaz de formular qualquer coisa. Vergonha e medo se misturavam à raiva de si mesmo. Momentos depois, o telefone da estação tocou. O comando queria falar com Jason pessoalmente. O subcomandante da estação estava parado na porta. Turner, o comando exige sua presença para interrogatório imediato. Prepare-se para enfrentar todas as consequências. Jason levantou-se lentamente, sentindo cada passo como uma condenação. Do lado de fora da cela, a delegacia voltava à atividade, mas uma tensão palpável persistia. Os sussurros e olhares de seus colegas o lembravam constantemente da magnitude de seu erro. Samantha, ainda no escritório, já recebia ligações do comando e da polícia municipal. Seu profissionalismo e compostura foram elogiados, e ficou claro que ela sairia mais forte daquele evento. Para Jason, no entanto, a punição imediata foi apenas o começo. Sua carreira, suas ambições e sua reputação ruíram em questão de segundos. E no silêncio opressivo da cela, ele compreendeu que havia acabado de cruzar uma linha da qual jamais poderia retornar. Assim que o incidente foi controlado, informações começaram a vazar. Câmeras de vigilância, celulares de colegas e testemunhas registraram o momento exato em que Jason Turner apontou sua arma para Samantha Whitmore. Em poucas horas, a notícia se espalhou pelas redes sociais e pela mídia local. As manchetes dos jornais eram inequívocas. Um policial aponta sua arma para seu superior. Suspensão imediata, incidente na estação central. Uma ação irrefletida põe em risco a segurança nas redações. Jornalistas discutiam sobre as imagens e detalhes, alguns enfatizando a explosividade do evento. Outros a reação exemplar do coronel Whitmore. Jason, confinado em sua cela temporária, ouvia as notificações em seu celular. As mensagens chegavam aos montes. Ligações de parentes preocupados, amigos atordoados e estranhos já expressando opiniões duras sobre suas ações. Cada alerta o fazia sentir como se seu mundo estivesse desmoronando ainda mais. Enquanto isso, Samantha Whitmore recebia elogios por sua forma de lidar com a situação. Entrevistas a descreviam como calma, corajosa e profissional, capaz de lidar com um momento potencialmente mortal sem perder a compostura. Enquanto isso, os colegas de Jason se viram envolvidos no tumulto da mídia. Alguns estavam sendo entrevistados por repórteres, outros preferiam permanecer em silêncio. Marcus Lee, o colega que havia desarmado Jason, assistia à cena com uma mistura de alívio e tristeza. Isso era evitável. Tudo isso era evitável, murmurou. Lá fora, o público também reagia. Discussões em cafés, nas redes sociais, debates sobre disciplina e segurança policial. Jason Turner não era mais apenas um policial. Ele havia se tornado um símbolo de impulsividade e perigo. E enquanto a mídia exagerava cada detalhe, Jason percebeu que o incidente não ficaria confinado à delegacia. Sua carreira estava acabada, e a reputação que ele construíra ao longo dos anos seria destruída em questão de horas. A imprensa se apoderou da história e, com ela, do julgamento de toda a cidade. Sozinho na pequena cela da delegacia, Jason Turner desabou no banco de metal. O silêncio ao seu redor parecia ensurdecedor, quase irreal. Cada som vindo do corredor, passos, bips de rádio, sussurros, o lembrava da magnitude do seu erro. Ele se lembrou do momento exato em que apontara a arma para Samantha Whitmore. O medo que o paralisara, a raiva que deixará guiar suas mãos. Tudo parecia sem sentido agora. O peso da responsabilidade desabava sobre ele com força esmagadora. O que eu fiz? Murmurou para si mesmo, com a voz embargada pelo arrependimento. Seus pensamentos giravam em círculos, revivendo cada segundo do confronto. Os olhares chocados dos colegas, o rosto impassível de Samantha, o estrondo metálico de sua arma batendo no chão. Lembrou-se dos avisos de Marcus Lee, da voz do colega gritando no corredor e, de repente, a magnitude de suas ações o atingiu em cheio. Em questão de segundos, ele não só havia colocado a própria vida em risco, como também comprometido a segurança de sua equipe e de seu superior. Jason percebeu que sua impulsividade, ressentimento reprimido e incapacidade de controlar suas emoções haviam causado uma ruptura irreversível. Ele também entendeu que a punição imediata, embora brutal, era justificada. Sua carreira, ambições e reputação estavam agora manchadas.
Pela primeira vez, ele começou a considerar o que viria depois daquela crise, a reação de sua família, as percepções de seus amigos e o julgamento de toda a cidade. Cada pensamento trazia uma nova dose de culpa e vergonha. Sentado em silêncio, ele respirou fundo e sussurrou: tenho que enfrentar as consequências. Não tenho escolha. Naquele momento de dolorosa lucidez, Jason começou a entender que esse ato impulsivo era mais do que apenas um incidente. Era o ponto de inflexão que redefiniria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Jason Turner foi levado a uma sala de audiências na delegacia, que havia sido convertida em um tribunal interno. As paredes frias e brancas, as fileiras de cadeiras e o silêncio pesado tornavam a atmosfera opressiva. No fundo da sala, o conselho disciplinar estava sentado, oficiais superiores e representantes do comando, todos o encarando com uma mistura de gravidade e intransigência. O presidente do conselho, o coronel Richard Reis, um veterano da polícia conhecido por seu rigor, falou: policial Turner, o senhor está aqui para responder por suas ações. Apontar uma arma para seu superior é uma violação grave do Código de Conduta e da Segurança Pública. O senhor terá a oportunidade de falar, mas saiba que seu futuro profissional está em jogo. Jason, sentado no banco central, sentiu as mãos tremerem. Cada olhar fixo nele parecia pesar uma tonelada. Respirou fundo e falou com a voz ligeiramente trêmula: eu me arrependo profundamente do que fiz. Agi impulsivamente num acesso de raiva, e agora entendo que coloquei em risco não apenas minha carreira, mas também a de meus colegas e meu superior. Os membros do conselho trocaram olhares. Alguns assentiram com leve empatia, outros permaneceram impassíveis, firmes em seus julgamentos. Samantha Whitmore, presente na sala, observava Jason com calma, mas com determinação. Sua presença reforçava a gravidade do momento. O conselho analisou imagens de câmeras de segurança, depoimentos de colegas e relatórios de incidentes. Cada detalhe parecia reforçar a decisão inevitável. Após várias horas de deliberação, o presidente do conselho falou: policial Turner, após uma análise completa do seu comportamento, do impacto no cargo e dos riscos envolvidos, o conselho decidiu pela sua demissão imediata e permanente da força policial. Esta decisão entra em vigor imediatamente. O choque atingiu Jason como um raio. O peso da realidade o atingiu. Sua carreira, sua identidade profissional e sua reputação estavam destruídas. Samantha, apesar da tensão, deu um passo à frente e disse com uma voz firme, mas comedida: este incidente é um lembrete claro da importância do autocontrole. Espero que você aprenda uma lição com esta experiência, Jason. Mas por enquanto, você precisa aceitar as consequências das suas ações. Jason assentiu em silêncio, incapaz de falar. O veredito estava dado. O mundo que ele conhecia havia desaparecido, e agora ele tinha que encarar a realidade de um futuro incerto, marcado pela vergonha e pelo arrependimento. Ao sair da delegacia pela última vez como policial, Jason Turner sentiu uma mistura de vergonha, raiva e tristeza tomar conta dele. As câmeras, os olhares dos colegas e o julgamento do conselho disciplinar pesavam sobre seus ombros. Cada passo que dava parecia aproximá-lo de um mundo que ele não reconhecia mais. Em casa, a situação não era mais simples. Sua família, chocada com os acontecimentos cobertos pela mídia, expressou preocupação e decepção. Sua mãe, Linda Turner, balançou a cabeça para ele. Jason, eu sabia que você era impulsivo às vezes, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Sua carreira acabou. Como você planeja se reerguer? Jason olhou para baixo, incapaz de responder. Até mesmo seus amigos próximos, que sempre admiraram sua coragem e comprometimento, permaneceram em silêncio ou distantes. Alguns enviaram mensagens de apoio, mas outros não ousavam mais olhá-lo diretamente nos olhos. Enquanto isso, as redes sociais continuaram a divulgar imagens do incidente. Jason, apesar de tudo, tornou-se um exemplo de raiva descontrolada e impulsividade. Todos os dias, ele recebia notificações, mensagens, artigos de jornal e vídeos alusivos às suas ações. A pressão social e midiática continuou a crescer. Sozinho em seu quarto, ele estava sentado na cama, com o rosto entre as mãos, refletindo sobre cada decisão que o levará até aquele ponto. A carreira que ele tanto trabalhará para construir ruíra em uma fração de segundo. Ele percebeu que a vida que conhecia colegas, amigos, respeito profissional não existia mais. Marcus Lee, seu amigo e colega, veio vê-lo alguns dias depois. Colocou a mão em seu ombro e disse simplesmente: Jason, isso não é o fim de tudo. Você precisa aceitar o que aconteceu e aprender com isso. Caso contrário, você nunca mais vai se levantar. Jason assentiu lentamente.
Ele entendia que sua vida havia mudado para sempre e que todas as escolhas futuras seriam analisadas à luz daquele incidente. Vergonha, culpa e consequências pessoais eram agora suas companheiras constantes. Mas no fundo ele começava a vislumbrar um vislumbre de esperança. A reconstrução era possível, lenta e dolorosa, mas necessária para sobreviver à queda. As semanas seguintes foram um pesadelo para Jason Turner. Todas as manhãs ele acordava com a imagem de suas ações gravada na memória, a arma apontada, os olhares fixos, o barulho metálico. A vergonha estava sempre presente, e o olhar da cidade parecia pesar sobre ele a cada passo que dava lá fora. Caminhando sozinho por um parque, ele refletiu longamente sobre o que o levará àquele momento fatídico. Recordou os meses de frustração acumulada no trabalho, as tensões não resolvidas com seus superiores e as pequenas humilhações que, somadas, haviam explodido da pior maneira possível. Marcus Lee, um amigo leal e antigo colega, veio até ele para ajudá-lo a expressar suas emoções em palavras. Jason, você precisa entender uma coisa, disse Marcus com a voz firme, mas compassiva. O que aconteceu não pode ser desfeito. Mas o que você pode controlar agora é como você reage a esta situação. Você pode afundar ou aprender. Essa é a sua única opção. Jason assentiu lentamente. Ele entendeu que aquela experiência, por mais dolorosa que fosse, tinha um valor de aprendizado. O autocontrole é crucial, e impulsos descontrolados podem arruinar uma vida em segundos. Ele percebeu que orgulho e raiva nunca valiam o preço de perder tudo o que havia construído. Ele passou horas escrevendo, refletindo e analisando seus erros. Cada lembrança do incidente se tornou uma lição, sobre disciplina, sobre respeito, sobre as consequências irreversíveis de ações impulsivas. Aos poucos, Jason começou a aceitar que sua queda era definitiva, mas que sua reconstrução pessoal ainda era possível. Samantha Whitmore, embora não tenha intervindo diretamente, tornou-se um exemplo de autocontrole e profissionalismo para ele. Jason entendeu que a força não reside na violência ou na impulsividade, mas na calma e na capacidade de manter o controle de si mesmo, mesmo nas situações mais críticas. Pela primeira vez desde o incidente, Jason sentiu uma leve sensação de alívio. A lição era difícil, dolorosa e irreversível, mas poderia servir de guia para reconstruir sua vida. Ele sabia que precisava mudar, não apagar o passado, mas nunca repetir os mesmos erros. Alguns meses se passaram desde o incidente. Jason Turner não era mais policial. Sua carreira, conquistada com muito esforço, estava agora no passado. Mas com o passar do tempo, ele começou a aceitar a realidade e a buscar um novo caminho. Ele se matriculou em programas de treinamento e reabilitação profissional, determinado a transformar sua raiva e impulsividade em uma força construtiva. Cada dia era um desafio, mas também uma oportunidade de provar que podia mudar. Os fracassos do passado agora serviam como lições, e ele aprendeu a canalizar suas emoções em vez de deixá-las controlá-lo. Sua família, embora ainda decepcionada, começou a se aproximar dele novamente. Marcus Lee permaneceu ao seu lado, ajudando-o a recuperar a autoconfiança. E aos poucos, Jason reconstruiu sua vida não como policial, mas como alguém consciente da fragilidade de suas escolhas e do poder de suas decisões. Samantha Whitmore, por sua vez, continuou sua carreira com determinação. O incidente, embora angustiante na época, fortaleceu sua autoridade e reputação. Sua capacidade de administrar a crise sem entrar em pânico a tornou um exemplo para todos os policiais. Ela permaneceu firme, mas compassiva, ciente de que disciplina e autocontrole eram essenciais em sua profissão. Para Jason, a lembrança daquele dia permaneceria gravada em sua mente para sempre. Mas em vez de permanecer prisioneiro da vergonha, ele o abraçou como uma lição de vida. Ele entendia que um único erro, um ato impensado, poderia destruir tudo. E acima de tudo, aprendeu que aceitar os próprios erros e se levantar após a queda era a única maneira de reconstruir. A vida retomou seu curso, diferente, mas repleta de novas oportunidades. Jason Turner, antes um símbolo de impulsividade e raiva, tornou-se um exemplo de redenção lenta, mas real. E Samantha Whitmore, sempre respeitada e exemplar, continuou a mostrar que autocontrole e profissionalismo podem transformar uma situação crítica em uma lição duradoura para todos. A cidade de Charleston se lembraria desse incidente não apenas como um choque dramático, mas também como uma história de lições aprendidas, responsabilidades assumidas e vidas transformadas por um momento em que tudo poderia ter mudado para sempre.